Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre carta aberta. Contamos com nossa equipe aqui no estúdio e a nossa intérprete Jéssica. Olá, Jéssica. Tranquilo aí? Seguimos observando os objetivos, que são ler e compreender uma carta aberta, ler e interpretar os textos motivadores para a produção de uma carta aberta e estabelecer relações entre as partes de uma carta, reconhecendo sua interlocução. Você já estudou vários tipos de carta, não é mesmo? Carta pessoal, carta de solicitação, carta de reclamação. A carta aberta é uma carta que pode trazer o quê? Acertou quem disse que ela pode trazer o quê? Uma reclamação, mas pode trazer também um relato. De qualquer forma, a carta aberta é sempre um texto de que tipo? Argumentativo. E qual é, então, o maior problema de mobilidade urbana que você conhece? Quais são as ações consistentes para a melhoria da mobilidade urbana na sua cidade? O que você entende mesmo por mobilidade urbana? Exato, os diferentes modais utilizados no transporte, sejam eles o metrô, ônibus, a bicicleta, o automóvel, em algumas cidades o trem. Então, estes diferentes modais, em algumas tem barco, Então, esses diferentes modais servem justamente para a mobilidade urbana a qual necessitamos tanto. A carta aberta traz denúncias, apresenta sugestões para resolver um problema coletivo, detalhe, problema coletivo, e cobra soluções de quem? Das entidades e autoridades competentes. E o redator o que faz? Ele emprega argumentos para mobilizar a opinião pública e, com isso, persuadir os interlocutores de suas opiniões, sugestões e reivindicações. Onde costumam circular as cartas abertas? Em meios de comunicação como jornais, revistas, portais da internet. E por quem elas podem ser assinadas? Por grupos de pessoas, entidades de classe, condomínios, associações de bairro, comunidades, etc. Um exemplo de carta aberta está na Conveste Unicamp BR Veste. Então vamos ver aqui como começa a carta aberta. Primeiro, já apresenta o cabeçalho. E o que do cabeçalho? Local e data. No caso aqui, local Belo Horizonte, data 10 de novembro de 2013. Aí eu tenho a identificação do destinatário, ou seja, o interlocutor. No nosso caso, carta aberta, Prefeitura de Belo Horizonte. Sigo com o corpo do texto. Venho, por meio desta carta, apresentar as reivindicações da Associação de Moradores de Belo Horizonte concernentes à mobilidade em nossa cidade. Na introdução da carta, observe, ainda corpo do texto. Diante de congestionamentos cada vez maiores, do atraso provocado pelo trânsito de veículos em horários de ápice e do consequente estresse que acontece os belo-horizontinos diariamente, quando precisam se locomover, nossa associação se comprometeu a estudar as principais causas e elaborar as melhores propostas para a melhoria da mobilidade em nossa cidade. Já podemos realizar uma atividade e vamos conhecê-la. A carta aberta, própria do gênero argumentativo, apresenta características formais. Então vamos ver. Data, vocativo, corpo do texto, que é o assunto propriamente dito, expressão cordial de despedida e assinatura. Eu te pergunto, claro que eu pergunto sempre, quais informações foram apresentadas no parágrafo introdutório? Você consegue perceber? Faz aí que eu te aguardo aqui, é rapidinho.
Voltei, gabaritar contigo atividade 1. Quais informações foram apresentadas, então, no parágrafo introdutório? Então, perceba que a carta aberta, né, própria do gênero argumentativo, apresenta características formais. Então, nós vimos que ela apresentou a identificação do redator como representante da associação e a exposição do tema de relevância social, ou seja, a mobilidade na cidade. Seguimos com a leitura do texto. Chegamos, portanto, à conclusão de que o principal problema do trânsito de Belo Horizonte é a dimensão exorbitante de sua frota de veículos. Quando se analisa o que a infraestrutura da cidade é capaz de suportar, com base nisso, criamos propostas de intervenção que visam reduzir a frota de automóveis, dinamizar a locomoção urbana e aumentar a qualidade de vida dos habitantes. A primeira proposta se refere à implantação do pedágio urbano, que está em voga em Londres desde 2003 e se mostrou muito bem sucedido. Esse pedágio consiste em uma tarifa cobrada em diversos pontos da cidade para motoristas de automóveis. O efeito imediato dessa proposta é o desencorajamento do uso de automóveis pelos cidadãos. Além disso, o dinheiro dos pedágios torna-se um fundo para investimentos em transporte público. A segunda proposta relaciona-se justamente ao transporte público. Sugere-se a ampliação da frota e das linhas de ônibus, além da criação de ciclovias por toda a cidade. Paralelamente a isso, convém implantar o serviço de aluguel de bicicletas públicas, sucesso na França. Quantas coisas possíveis de serem feitas? Você já presenciou alguma delas? A atividade 2 pressupõe a seguinte questão. A carta aberta é um texto de que tipo? A quem este texto é dirigido? E qual é a finalidade? Faz aí direitinho que eu já volto.
Olá, voltei para gabaritar contigo a atividade 2. Então, a carta aberta é um texto de que tipo? Nós já vimos que é um texto do tipo argumentativo. A quem esse texto é dirigido? A algum PROCON, alguma entidade, alguma prefeitura, algum órgão, porque tem uma reclamação. E qual é a finalidade? Justamente esta. Então, eu poderia sintetizar a minha resposta da seguinte maneira. Acompanhe aqui comigo. A carta aberta é um texto argumentativo por meio do qual um cidadão, posso colocar assim, né? Uma vez que cidadão é do grupo semântico do qual estamos falando, ou um grupo dirige-se publicamente, por que publicamente? Porque é uma carta aberta, ao interlocutor específico. No caso aqui, está se dirigindo à prefeitura, ou entidade ou população diretamente envolvidos. Em situação ou assunto o quê? Controverso, de interesse coletivo, buscando soluções para os problemas apresentados. No caso aqui, a solução é referente aqui, à mobilidade urbana. Então, eu já sei que esta carta aqui, ó, que estamos estudando, né? Além dela apresentar aqui, ó, para quem ela está sendo endereçada, no caso, a identificação do destinatário, ela já apresenta aqui, ó, que é uma reivindicação de um grupo de pessoas, no caso, a Associação de Moradores, né, concernentes à mobilidade urbana, que é falar sobre a modalidade urbana e vai explicando ao longo da carta o que necessita e quais são as ideias que surgem. Então, com isso, eu posso colocar que, em situação de assunto controverso, no caso, a mobilidade urbana, interesse coletivo buscando soluções para os problemas. Conferido? Ótimo! Chegamos à atividade 3 e eu quero o seguinte de vocês. Sabendo que no desenvolvimento da carta ocorre uma exposição e uma análise para o interlocutor, identifique então estas partes. Combinado? Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltamos. Estamos falando da atividade 3 e foi pedido para você identificar algumas partes, como por exemplo, na letra A, o problema apresentado.
No nosso caso, a falta de mobilidade urbana. Na letra B, as causas. Identificou-se o grande fluxo de veículos e a falta de infraestrutura da cidade. Consequências: congestionamento, lentidão, atrasos. Ok? Características da carta. Retomando aqui, nós temos local e data, o vocativo, que é a identificação do destinatário. Então, na carta aberta, por se tratar de alguém cujo cargo ocupado requer um tratamento mais respeitoso, eu tenho que cuidar com o uso dos pronomes, né? Então, se eu for pôr o nome de uma instituição, eu coloco direitinho, mas se eu for tratar com uma pessoa, eu vou ter que pôr lá, estimado, prezado senhor, né? Alguma coisa assim. O corpo do texto é o texto propriamente dito da carta e vai apresentar o quê? A solicitação seguida de argumentos que justifiquem o discurso manifestado. Por que eu vou argumentar? Porque é uma carta aberta, uma carta argumentativa. Eu tenho que expor aquilo que eu estou pedindo. A expressão de despedida e a assinatura. Perceba que na nossa carta aqui, ó, em questão, ele foi expondo ao longo da carta o que precisava, foi argumentando. Então, dessa maneira, eu posso fazer na minha também, ok? As cartas em si, principalmente as cartas abertas, costumam circular em que meios? Você já se perguntou? Então, em meios de comunicação como jornais, revistas, portais da internet, tem vários portais com cartas abertas e podem ser assinadas, então, por quem? Por grupos de pessoas, entidades de classe, condôminos, associações de bairros, etc. Confere? Chegamos a um momento intitulado Hora do Debate. O que isso pressupõe? Pressupõe que nós vamos nos separar em 2 grupos. Ok? De que grupo você vai pertencer? A que grupo você vai ficar? Com quem você vai trabalhar? Muito bem. Grupo 1, então, vai argumentar a favor. E grupo 2, sobre soluções. Tema: quais propostas de intervenção visam reduzir a frota de automóveis, dinamizar a locomoção urbana e aumentar a qualidade de vida dos habitantes? O grupo 1 já tem uma missão. Vai falar, vai argumentar a respeito do quê? Da redução da frota, favoravelmente. E o grupo 2 sobre outras soluções possíveis. Combinado? Bom, como montaremos o debate? Cada grupo terá 3 minutos para preparar e 1 minuto para apresentar os seus argumentos. É pouco? Não. É o suficiente porque o grupo tem várias pessoas, cada um pode dar um argumento, por exemplo. Preparem o quê? Um painel onde? No Jamboard, né? Então, vou usar o Jamboard, que já é nosso conhecido, com 2 colunas. Então, numa coluna você vai colocar os argumentos favoráveis à redução da frota e na outra, as soluções possíveis. E à medida que forem surgindo os argumentos, preencham as 2 colunas. Após isso, o que vamos fazer? Nós vamos inverter. Então, quem era do grupo 1 passará a ser do grupo 2. Vai argumentar sobre outras soluções possíveis. Quem era do grupo 2 passará a ser do grupo 1. Argumentará a favor da redução da frota. Foco no debate, ó. Quais propostas de intervenção, quer dizer, o que se pode fazer, visam reduzir a frota de automóveis, que mais? Dinamizar a locomoção urbana e aumentar a qualidade de vida dos habitantes. Então, ao final do debate, nós vamos observar o painel e observem quais argumentos são válidos ou não. Como que eu vejo se o argumento é válido ou não? Eu retomo aqui a proposta e vejo se ele atende ou não o que eu pedi. As características da linguagem. Uso da norma padrão, precisão e objetividade, né? O redator vai empregar argumentos para mobilizar a opinião pública e persuadir os interlocutores das suas opiniões, sugestões e reivindicações.
Ah, novidade? Você já tem um rascunho. Rascunho do quê, prof? Da carta aberta. E você vai acessar o redaçãopr.gov. Então, ao acessar o Redação Paraná, você vai escolher a proposta texto, carta aberta, com a seguinte temática: mobilidade urbana. Viu que legal? Até aqui já fizemos o rascunho desta carta aberta. E aí você vai fazer como no passo a passo? Seguir as instruções da proposta no aplicativo, ler os textos motivadores, né? Você vai perceber que à medida que você está digitando o texto, tem o corretor ortográfico, mais alguns recursos, né? Vão aparecendo ali de concordância e tal, que você tem que modificar. Apresenta a redação ao seu professor. Combinado? Produção feita, usou o aplicativo, fizemos até aqui o rascunho. O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma carta aberta, compreendemos as particularidades da carta aberta, estudando o texto. Produzimos uma carta aberta. Neste vídeo falamos sobre carta aberta. Espero que vocês tenham gostado e até breve.